Quando falamos sobre estrutura de dados, uma que está sempre presente na computação, apesar de não percebermos no dia a dia, são as pilhas, também do inglês stack. As pilhas, elas têm um funcionamento muito simples, que recebe até uma sigla sobre seu funcionamento, que é o LIFO. O LI é de last in e o FO de first out. Last in seria último a entrar, first out, primeiro a sair. É justamente o comportamento que ela tem, que vamos observar agora. Aqui eu tenho esse retângulo maior, que vai representar a nossa pilha, e os elementos que eu quero adicionar a essa pilha. Então eu vou começar adicionando o 1, vou adicionar o 2, vou adicionar o 3, vou adicionar o 4, deixa eu ajustar isso aqui, senão não vai caber. E agora eu vou adicionar o 5. A gente só foi adicionando elementos na nossa pilha. Neste momento ele parece até mesmo uma lista comum. Mas a sua principal diferença está na hora de removermos item dele. Para remover os itens dele, vamos seguir a regra de o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Ou seja, no momento que quisermos remover um item dessa pilha, nós vamos pegar quem estiver no topo. Então, a ordem de remoção vai ser o 5, o 4, o 3, o 2 e, por último, o 1. Assim nossa pilha está vazia. É por causa desse comportamento que parece contra-intuitivo o uso de pilhas no dia a dia da computação. E realmente, no uso de programas, é difícil listar exatamente quando são dadas pilhas. O exemplo mais comum seria se você estivesse querendo implementar um sistema de Ctrl+Z, onde, obviamente, cada ação do usuário entraria na pilha. Por exemplo, a ação de desenhar algo na tela, a última ação de pintar um quadrado, e essas ações seriam retiradas do topo, desfazendo aquela ação. Mas por que então elas são tão presentes na computação se dentro de programas é tão difícil encontrar analogias para ela? Isso se dá a como a computação gerencia os processos. Os processos nada mais são do que os aplicativos e programas que você executa no seu computador. Quando você quer executar um programa, o que ele faz é encadear os métodos que aquele programa utiliza em uma pilha. Para ficar mais claro, por exemplo, eu tenho esse lápis e quero produzir esse lápis. Vamos dizer que eu estivesse executando um programa para construir esse lápis. A primeira coisa que eu precisaria seria do grafite e da madeira. Vamos dizer que o grafite eu já tenho. Então a nossa pilha vai ser uma pilha de processos. A primeira execução vai ser construir o lápis. Só que para construir o lápis, eu já tenho o grafite, vou precisar da madeira. Então, eu vou chamar outro processo, dessa vez pedindo a madeira. Só que digamos que esse fornecedor não tem a madeira. Então ele vai mandar um rapaz ir lá e serrar uma árvore para conseguir a madeira para a construção do lápis. Ou seja, o nosso encadeamento de processos, eu preciso que esse cara termine primeiro, para que aí ele tenha a madeira para dar para o fornecedor, para que o fornecedor traze a madeira, para que aí sim eu consiga construir o lápis. Ou seja, ele foi lá, coletou a madeira, ele sai da pilha. E agora a madeira já está com o fornecedor. O fornecedor foi e processou a madeira. Logo, agora a madeira, ele sai da pilha e a madeira está com a gente que vai construir o lápis. E o lápis então é construído. E se encerra a nossa pilha de processos. E funciona basicamente
bem semelhante ao que acontece dentro dos seus programas. Quando você tem funções chamando outras funções, ela tem que esperar a função retornar algo. Então se torna uma pilha, pois eu tenho a primeira função que entrou, em programas como Rust, C, entre outros, seria a função main, e essa função vai chamando outras funções que vão se encadeando numa pilha, onde a primeira função você vai sempre esperar a que está em cima terminar para continuar a sua execução. Falando agora como seria uma implementação de uma pilha em uma linguagem de programação. Numa pilha, a gente precisaria dos métodos push. O método push vai se dar esse nome normalmente quando queremos inserir um dado. Nesse caso, a gente quer inserir um elemento E. Esse elemento E está representando um elemento genérico, pois claramente a gente vai querer ter pilhas de diferentes tipos. Podemos ter pilhas para armazenar inteiros, podemos ter pilhas para armazenar textos, entre outros. Nós vamos ter o método pop. O método pop é justamente esse de desempilhar, de pegar o que está no topo e trazer para a gente, tirando da pilha. Vamos ter o método top. A diferença do top para o pop é que o top ele vai retornar quem está no topo sem tirar ele de lá. Talvez ele só queira consultar quem está no topo e ver suas informações. Por isso até mesmo que eu representei ele aqui com um sinal de E, que seria tipo, o sinal de impresso em Rust. O método isEmpty. O isEmpty é para saber se a pilha está ou não vazia. E outro método que a gente normalmente implementa é o isFull, porque normalmente nós queremos adicionar uma lógica para uma pilha dela ter um limite máximo de elementos, para que a gente não cause uma sobrecarga nessa pilha. Com isso, acho que já vimos toda a teoria que precisamos para colocar em prática.